Dependência emocional. De onde ela vem? Por que eu sou assim? Por que é que eu quero agradar a todos? Por que é que sempre o outro tem a prioridade, não sou eu? Então hoje eu quero te convidar a repensar, ou melhor, analisar sobre o seu padrão familiar. Como era a sua vida? Como foi a sua trajetória? Aqui, você analisando, você refletindo sobre o seu padrão familiar, você pode buscar saídas, você pode encontrar saídas para você conseguir ser independente das suas próprias emoções. Havia uma menina no qual ela tinha pele diferente, aonde a sua família sempre perguntava: por que ela nasceu assim? Por que ela é desta maneira? Onde a sociedade não aceitava essa pessoa, essa criança como ela é. Então ela foi crescendo. E o que seria esse padrão familiar ou esse padrão da sociedade? Essa criança ela foi crescendo e tendo a mentalidade que ela precisaria agradar a todos, que o eu dela estava em segundo plano, o desejo dela estava em segundo plano. Então aqui começa a gerar uma característica de dependente emocional. Quando o outro quer agradar muito a outra pessoa, quando o outro precisa salvar a outra pessoa, quando o outro precisa estar em primeiro lugar e não ela mesma. Por quê? Porque ela precisa ser aceita pelo outro. Ela não pode ser aceita da maneira que ela é. Ela aprende na infância dela que a maneira que ela é a produtiva, a maneira que ela é a eficaz, a maneira que ela é a verdadeira pessoa. Só que ela se coloca a todo momento em agradar o outro, porque ela aprendeu nesse padrão familiar, ela aprendeu nesse padrão da sociedade que ela deve ser como o outro pensa que ela tem que ser. Uma outra característica do dependente emocional, nesse padrão familiar, nesse padrão de sociedade, é aquela criança. Os pais não têm um bom relacionamento. Os pais brigam o tempo todo. Os pais não entram em acordo. Aquela criança começa a viver dentro daquele lar de muita confusão, ou um lar não somente com os pais, mas com diversas características, né? Avó, avô, pai, mãe, irmãos. E o que acontece? Um lar de briga. Aquela criança não consegue colocar as vontades dela, o que ela quer, o momento que ela quer, porque sempre um ou outro vai falar para essa criança: agora não é o seu momento, não está vendo que houve uma discussão ali? Poxa, você já está perturbando. Então essa criança não consegue se mostrar. Ela vive dentro daquele relacionamento como a salvadora. E ela vai crescendo e inconscientemente ela vai tentando salvar as relações. E por isso ela não pode desagradar o outro. Afinal, se ela desagradar, ela perde. Então ela precisa ser sempre a salvadora do outro, deixando o eu dela de lado e salvando a vida do outro. Você se identifica com uma dessas histórias? Esses padrões, eles fazem com que a gente se torne um adulto dependente emocionalmente, sempre querendo a presença do outro, sempre querendo, né, agradar o outro, não permitindo com que o outro tenha as escolhas dele, com que o outro tenha as consequências do que ele escolheu. Eu sempre quero interferir naquilo que o outro decidiu. Uma outra historinha também pode ser aquela criança que cresceu dentro de um lar de superproteção, de que tudo é possível para ela, de que ela pode todas as coisas, ou num cuidado extremo, aonde você não pode se machucar, aonde você não pode ser rejeitada, aonde você precisa ter todas as coisas. Aquela família que quer dar tudo do bom e do melhor. Afinal, nada de ruim pode acontecer com essa criança. Mas só que você cresce e você começa a pensar assim: por que eu quero tanto bem do outro? Por que o outro não pode se ferir? Por que o outro não pode se machucar?
essa responsabilidade é minha. E aí você vai defendendo aquelas relações, você vai tentando de todas as formas só beneficiar o outro. Mas será que você está sendo beneficiado? Será que você está pensando em você? E eu quero te convidar, qual o tipo de padrão familiar, qual o tipo de padrão social que você tanto observou e vivenciou para que esses padrões pudessem contribuir para o que você é hoje. E daí você criar estratégias para se libertar desse ninho, desse emaranhado que te prende e te faz sofrer de tanto que você coloca a sua vida na mão do outro. Hoje eu quero que você reflita qual foi a sua trajetória até aqui, para que você adquirisse esses hábitos que te levam a ficar na mão do outro. Hoje você pode mudar o seu padrão familiar. Hoje você pode depender de você e não depender do outro. Liberte-se dessa dependência emocional e busque a ter uma qualidade de vida melhor, na qual você é a sua prioridade.